A felicidade pela mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Muitos de nós queremos um caminho bem curto para atingir a felicidade. Queremos encontrar as pepitas de ouro da satisfação espiritual na superfície, ao invés de cavar fundo, onde se encontram em abundância. É natural seguir-se a linha de menor resistência, esquecidos de que a luz e o calor são produtos da resistência, dessa resistência que libera as latentes forças da vida. Muitos de nós somos como aquele homem do Oeste que tinha quintal de ferro velho, trabalhou ali bastante tempo, comprando e vendendo velhos salvados e sucatas que ajuntavam nos subúrbios da cidade. Certo dia, porém, descobriu que naquele quintal havia um veio de petróleo. Empreitou uma turma de perfuração e logo o ouro negro jorrou em abundância do seio da terra. O seu depósito de ferro velho se transformou numa verdadeira mina de riqueza que não conheceu limites. Nestas beatitudes, temos uma verdadeira mina de riqueza espiritual. Para alguns, até parecem boa demais para que nisso se acredite, e assim prosseguem seu caminho cavando por cima a superfície da vida, apanhando ferros velhos como se fossem pepitas e riquezas ocultas, por ignorarem o desafio e a promessa desses segredos de felicidade. Deixam de encontrar a chave para uma vida radiante e continuam a viver como indigentes, enroscados na miséria que eles mesmos criaram. Esquecem-se de que aquilo que acontece dentro deles tem maior importância do que aquilo que lhes sucede, pelo fato de não terem construído nenhumas fortificações internas. Facilmente se tornam presas do inimigo, enchem-se de ressentimentos e são vitimados pela frustração e pela desilusão. Pensa você que Deus se daria ao trabalho de mandar o Filho dele a este mundo caso o homem pudesse enfrentar sozinho a vida e a eternidade? O fato de Jesus ter vindo ao mundo prova que Deus não se sentia feliz com a infelicidade dos homens. Ele nos enviou o seu Filho não só para que tivéssemos a vida eterna, mas também para que tivéssemos vida aqui e além, e para que aqui pudéssemos ter vida abundante, vida com V maiúsculo. Os ensinos de Jesus são únicos e totalmente diferentes. Ele tirou a religião da planta das categorias teóricas e a colocou em bases totalmente práticas. Ele não fez afirmativas qualificadoras, nem usou frases dúbias. Ao apresentar a sua maneira ou filosofia de vida, nunca usou frases assim: arrisco-me a dizer, ou talvez possa eu afirmar, ou segundo o meu parecer. Ele sempre falou com autoridade, falou com objetivos bem definidos, falou como sabia e conhecia e como agia. Nunca empregou essas conjecturas vazias de filósofos que professam buscar sinceramente a verdade e que muito prontamente admitem que jamais a encontraram. As palavras de Jesus são como as de matemática que responde sem hesitar, uma vez que a prova da resposta pode ser encontrada dentro do problema. Nessa terceira beatitude, temos estas palavras de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já lhe ocorreu alguma vez pensar que há felicidade em ser manso? O dicionário nos diz que manso quer dizer humilde, submisso e complacente. E a verdade é que muitos de nós conhecemos muito pouca gente que é humilde, dócil e complacente. Será que Jesus queria que seus seguidores fossem como cachorrinhos submissos a rastejar na presença do seu Senhor depois de chicoteados? Será que a felicidade resulta de submissão forçada? É certo que não. Jesus não está aqui incutindo a ideia de que Deus é um déspota,
cujo ego só se satisfaz mediante submissão compulsória. Não é isso, não. O que Jesus está dizendo: não pode haver felicidade quando nos vemos compelidos a fazer aquilo que não queremos. Nenhum escravo é mais infeliz que aquele que, de contínuo, se ressente de sua servidão. Vai de encontro à natureza de Deus e também vai de encontro à livre agência moral do homem. Pedir ou estabelecer uma aliança que não seja oferecida de livre e espontânea vontade. Deus age sempre de conformidade com sua retidão. Nunca, por isso, violentará Ele a nossa liberdade de escolher a vida eterna ou a morte espiritual, o bem ou o mal, o direito ou o errado. Seu objetivo supremo é não só glorificar a si mesmo, mas também travar feliz amizade com a sua criação principal, o homem. Jamais exige ele algo que impeça o homem de escolher livremente. Será que essa mansidão de que Jesus nos fala aqui é o mesmo que fraqueza? Será que ele aqui nos diz que ele é feliz, o fraco, o frágil, o delicado, o dócil? É certo que não. Os discípulos eram mansos, mas não fracos. Eram gente disciplinada, mas não submetida ou escravizada. Ou quererás, Jesus, dizer que bem-aventurados são os de temperamento suave e meigo? Uns nascem com disposições mais refinadas e distintas que outros. Suas maneiras delicadas não são tanto o produto de oração e de graça espiritual, mas parecem coisa hereditária. São mansos porque seus pais ou avós eram gente bem-humorada e mansa. Este é um traço admirável de caráter, mas certamente Jesus não estava se referindo a esse pequeno grupo de afortunados que, por natureza, têm boa disposição ou mansidão. Isso quereria, então, dizer que todos quantos têm uma disposição de serra circular jamais conheceriam essa felicidade de que nos fala aqui o Senhor Jesus. Jesus, em seu modo sui generis, estava dizendo aqui algo chocante e talvez revolucionário a seus ouvintes, ao afirmar que bem-aventurados são os mansos. Estava ele dizendo quase que o contrário daquilo que hoje achamos ser o caminho da felicidade. Dizemos: felizes são os sagazes, porque conquistarão a admiração de seus amigos. Felizes os agressivos, porque conseguirão prosperidade. Felizes os talentosos, porque terão ótima carreira. Felizes os ricos, porque conseguirão um dilúvio de amigos e uma mansão cheia de aparelhos modernos. Jesus não diz: sede mansos e herdareis a terra. Ele, mais que qualquer outro, sabia muito bem que a mansidão é dom de Deus, um resultado do novo nascimento. Moisés foi manso, mas não por natureza. Quando furioso, matou um egípcio, e em bem mais de uma ocasião mostrou que sua mansidão não era meramente um atributo ou virtude natural. Quando, ao descer do monte, achou os filhos de Israel adorando ídolos ao invés de ao Deus verdadeiro, acendeu-se a sua indignação e atirou por terra as tábuas de pedra em que estavam gravados os 10 mandamentos. A mansidão de Moisés era evidentemente muito contrária à sua natureza. Foi um milagre de Deus. Pedro também não foi manso por natureza, também se irava, e certa vez cortou a orelha de um dos soldados que tinham vindo para prender a Jesus. Jurou intempestiva, irada e profusamente, quando disseram ser ele um dos discípulos de Jesus. Não obstante, o apóstolo Pedro se tornou um dos homens mais mansos e um dos mais fortes, um dos expoentes mais corajosos do cristianismo. Onde conseguiu ele essa mansidão? O apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, não era manso. Orgulhosa e brutalmente prendia todos os cristãos e buscava destruí-los. Era pessoa invejosa, fanática, egoísta e gábula.
Mas quando escreveu a calorosa e afetiva carta às igrejas da Galácia, disse, entre outras coisas: mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão. Gálatas 5, versículo 22 e 23. A mansidão de Paulo era algo que Deus lhe concedera e não algo fabricado por homens. Não é de nossa natureza o ser manso, pelo contrário, a nossa natureza nos arrasta para o orgulho e para a soberba. Por isso é que o novo nascimento é coisa essencial e indispensável para cada um de nós. Por isso foi que Jesus, de maneira franca e peremptória, disse não só a Nicodemos, mas a cada um de nós: importa-vos nascer de novo. João 3, versículo 7. A mansidão começa justamente aí. Você precisa ter mudado a sua natureza. Você deseja essa felicidade? Então, precisa nascer de novo, pois que este é o primeiro passo. Se você é indivíduo orgulhoso, teimoso, cheio de vontade própria e não quer dar esse primeiro passo, não se qualificará nunca para herdar a terra. Quando rejeitamos esse mandamento de Cristo, automaticamente perdemos o direito às promessas seguintes ou subsequentes. Não podemos acabar bem se começamos mal. Se não houver novo nascimento, não haverá concessão de mansidão. E se não houver mansidão, jamais haverá genuína felicidade. A arrogância sempre colhe a miséria e a infelicidade que ela própria construiu. O indivíduo arrogante pode ofender os outros, mas fere muito mais a si próprio. Certa vez uma abelha me picou. O ferrão dela me magoou, mas prejudicou muito mais a ela mesma. Morreu por causa daquele golpe, mas eu continuei a viver. Jesus aqui não estava dando um mandamento e nem estava dizendo: você precisa ser manso, porque assim é que se deve viver. Não, ele estava dizendo que, se queremos de fato encontrar o segredo da felicidade e se queremos gozar bem a vida, então a mansidão é a chave principal. A mansidão é uma joia de muitas facetas. É atributo espiritual que nos apresenta muitos aspectos. Coloquemos essa joia de espiritual beleza à luz da verdade e busquemos compreender a sua beleza multifacetada. Primeiro, mansidão significa gentileza, delicadeza. A palavra gentil era pouco ouvida antes da era cristã e o vocabulário gentil homem era desconhecido. Esta elevada qualidade de caráter é produto direto da fé cristã. O mundo, nestes últimos poucos anos, se entregou a um barbarismo mais que condenável. Quando se deixa de praticar o cristianismo, sempre aumenta a rudeza e também a selvageria. Mas toda essa aspereza, essa rudeza que se expressou numa calamitosa série de guerras terríveis e sangrentas, deixou profundas marcas nos indivíduos que compõem a sociedade humana. A nossos filhos se dão brinquedos que falam de violência, revólveres, espingardas ou fuzis, tanques, bombardeiros e soldadinhos de chumbo. A média das coisas que nos divertem lisonjeia a nossa selvageria, oferecendo-nos filmes que giram ao redor de intrigas, de assassínios, de guerras e de licenciosidade. Nossas revoltas sensacionalistas trazem ainda mais combustível à fogueira do mal, dramatizando ódios, concupiscências e as mais baixas paixões da natureza humana. E também os nossos livros de comédias e de peças cômicas não deixam de contribuir para todo esse caos moral, explorando nossos filhinhos com cenas de violência e tornando-os igualmente brutos e intratáveis. Essa volta ao barbarismo agora afeta todas as áreas de nossa vida social. Vizinhos vivem a questionar:
Os atritos constituem o magno problema de nossas escolas e os grupos de guerreiros ou de bandidos dos nossos adolescentes são hoje séria ameaça a nossas cidades. Pais e mães discutem e chegam às vezes a pugilatos. Os lares estão se desintegrando. Deputados e senadores se destratam nas tribunas e no calor dos debates deixam de manter a dignidade de seus cargos. Por que e como toda essa selvageria tomou conta de nossa vida social? É justamente porque nos esquecemos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Temos brincado com o vício e até o temos exaltado, e temos caçoado da virtude. Temos abandonado os modos gentis e morais e exaltamos os modos rudes, selvagens e viciosos. Temos voltado à era dos bárbaros, à idade de dente por dente, das unhas e dentes, da sobrevivência do mais apto e a filosofia do direito da força. Somos ricos de conhecimentos, mas pobres de compreensão e sabedoria. Ricos nas técnicas guerreiras, mas lamentavelmente faltos de gentileza, de mansidão e de fé. Individualmente somos verdadeiras fábricas de ressentimentos, de irritações, de amargura e de frustrações. A Bíblia diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, versículo 17. Tenho visto homens endurecidos, ríspidos e violentos abrir seus corações pela fé, recebendo a Cristo como seu Salvador pessoal e tornando-se gentis, pacientes e misericordiosos. Lembro-me de que, quando estive em Londres, a companhia Ford pôs à nossa disposição 2 carros novos e destacou 2 motoristas para conduzir o nosso grupo a vários locais de reunião. Um desses motoristas era pessoa de gestos e atitudes rudes, dessas que não levam desaforo para casa, e que aprendera quase tudo quanto de rude o mundo pode oferecer. Assistia às reuniões e acompanhava tudo maquinalmente e com aquele desinteresse de profissional. Certa noite, porém, sentiu-se arrastado até a sala dos conselheiros espirituais e se decidiu por Cristo. Creio que você jamais viu tão radical mudança como a que nele se processou. Aquela sua dureza de modos desapareceu por completo. Aquele verniz de indivíduo sofisticado se derreteu inteiramente. Era agora uma nova criatura. Abandonou por completo a literatura picante e imoral e começou a decorar o Novo Testamento e se fez um verdadeiro gentil homem cristão. O fruto do Espírito é a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Gálatas 5, 22 e 23. Segundo, mansidão inclui submissão. O vocábulo submissão tem 2 significados. O primeiro é negativo e o segundo positivo. Significa desistir de ou abandonar e também dar. Isso está na mesma linha de pensamento das palavras de Jesus. Quem perder ou abandonar a sua vida, achá-la-á. Mateus 10, versículo 39. Temos ouvido não poucas vezes esta moderna expressão. Não combata isso, pois é maior do que qualquer um de nós. Os que são mansos não se zangam com a vida, aprendem o segredo da renúncia, da submissão a Deus e sabem que Ele peleja por eles. A Bíblia diz: pois assim como apresentastes os vossos membros como servos de impureza e da iniquidade, apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Romanos 6, versículo 19. Ao invés de encher a sua mente com ressentimentos, ao invés de abusar do seu corpo com pecaminosas diversões,
ao invés de prejudicar a sua alma com teimosias e obstinações, entregue tudo humildemente nas mãos de Deus. Daí seus conflitos desaparecerão e suas tensões íntimas surtirão. Daí a sua vida começará a ser vivida como deve. Começará a ceder, a renunciar, a produzir, a dar fruto. Você começará a sentir que está vivendo como Deus espera que você viva. O tédio desaparecerá e você vibrará de esperanças e expectações. Pelo fato de você haver renunciado humildemente, começará a herdar a terra das boas coisas que Deus há entesourado para todos quantos nele confiam de maneira completa. Até a própria ciência nos ensina, em termos iniludíveis, o conceito cristão da rendição absoluta. Thomas Huxley certa vez escreveu a Carlos Kingsley: a ciência nos diz que devemos nos assentar como crianças diante dos fatos para estarmos preparados a pôr de lado qualquer noção pré-concebida e podermos ser levados a qualquer fim ou conclusão a que a natureza nos possa guiar, pois, do contrário, nunca saberemos nada. Felizes são os mansos, felizes os que se submetem e renunciam, felizes aqueles que confiantemente colocam suas vidas, suas fortunas e o seu futuro nas onipotentes mãos do Criador. Felizes os que deixam correr tudo, tudo deixando nas mãos de Deus. Terceiro, mansidão inclui domesticação. O cavalo domesticado contribui muito mais para a vida do que um burro indomável. A energia sem controle é perigosa, mas controlada é coisa útil e poderosa. Deus não nos disciplina com o propósito de nos submeter, mas para nos condicionar para uma vida de utilidade e bem-aventurança. Em sua infinita sabedoria, sabe ele que uma vida descontrolada é vida infeliz, e por essa razão põe rédeas à nossa alma obstinada a fim de dirigi-la nos caminhos da retidão. É isso o que Deus procura fazer conosco, amansar-nos, domesticar-nos, para que obedeçamos a controle apropriado. Ele realiza no reinado espiritual aquilo que a ciência faz no mundo físico. A ciência apanha a violência e a turbulência do rio Niágara e a transforma em energia elétrica que ilumina 1 milhão de lares e movimenta as produtivas rodas da indústria. Deus apanhou Pedro, um zelote, um político faccioso e reacionário de seus dias, e dirigiu a energia dele e o seu tremendo entusiasmo para propósitos bem mais elevados. E sabemos que Pedro ajudou a promover um movimento que remodelou o mundo. Tomou a Mateus, um político manhoso e melífluo, que conhecia suficientemente bem as artimanhas políticas a ponto de se escapulir das malhas em que poderia se ver apanhado, e colocando-lhe o freio da graça, fez dele um poderoso vaso de bênçãos. Deus empreendeu domesticar ou domar a cada um dos discípulos. Domar não quer dizer privar alguém de seus poderes e energias, e sim dar-lhes nova direção. Temos gênio violento? Não somos os únicos, não. Inúmeras pessoas zangam-se facilmente, e nem todos têm o mesmo grau de paciência para suportar os outros. Deus não quer que desistamos de nosso gênio, mas nos diz que, se queremos ser felizes, precisamos controlar o nosso gênio e canalizá-lo para coisas úteis e edificantes. Deus não pode usar tão bem uma pessoa de gênio descontrolado, como pode usar uma pessoa que sujeita o seu gênio. Existem muitos crentes professos que jamais se enervam ou nunca se entusiasmam por nada. Não verberam a injustiça, nem combatem a corrupção das elites,
nem o comércio pagão e ganancioso que explora o corpo e a alma de criaturas humanas. Você tem um ego? A consciência de ser um indivíduo? Sim, você o tem. Mas isso não quer dizer que você se deve adorar e servir a si mesmo, nem pensar só e sempre em si mesmo, nem vivar inteiramente para si. O senso comum diz que você será um infeliz se seguir esse caminho. Deus está infinitamente mais interessado por sua felicidade do que você pensa. Ele diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Há muitas pessoas hoje que vivem em sanatórios de alienados, porque faziam ideia muito elevada de si mesmas e que pensavam demasiado em si mesmas, deixando de pensar em Deus e nos seus semelhantes. Hipocondríacos que viviam dia a dia ansiosos em demasia por sua saúde e que por isso mesmo nunca se sentiam com boa saúde. Você tem uma língua e voz. Tais instrumentos podem ser usados para destruir e também para construir. Você pode usar sua língua para mentir, caluniar, irritar, censurar, aborrecer e brigar, mas pode também colocá-la ao serviço de Deus, deixar que seja dirigida pelo Espírito de Deus e fazer dela um instrumento de bênção e louvor. A versão do século XX da passagem de Tiago 3, versículo 3, diz o seguinte: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Assim também, quando submetemos a nossa vida ao controle e exigências de Cristo, toda a nossa natureza indomesticada é dirigida por Ele. Então, nos tornamos mansos, dóceis e preparados para o serviço do Senhor. Quarto, mansidão implica indulgência. Indulgência é vocábulo que quase desapareceu de nosso vocabulário. Significa abster-se de condenar os outros, recusar julgar as ações e os motivos dos que nos cercam. A Bíblia diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 2. Esta geração é pressurosa em aplicar a estocada mortal, mas vagarosa em socorrer com o óleo que cura, a crítica dura que você faz de outros e a apreciação injusta dos que o cercam podem feri-los, mas ferem muito mais a você mesmo. A injusta condenação de outros tem o mesmo efeito do bumerangue, arma de arremesso dos indígenas australianos. Você atira suas acusações vingadoras com a esperança de aleijar os outros, mas eis que você acaba descobrindo que se feriu mais do que as pessoas visadas. Muitas pessoas vivem hoje solitárias, como num deserto, porque puseram à margem com sua própria impertinência os amigos de que tanto precisavam. Muitas esposas têm descoberto que ralhar ou censurar nunca vence seus maridos e acaba muitas vezes em divórcio. Mansidão e tolerância são deveres para quem deseja viver em harmonia com a sociedade e para todo aquele que quer viver bem com sua família. A Bíblia diz: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tito 3, versículo 2. Você não pode ser feliz magnificando ou exagerando as faltas de outros e diminuindo as virtudes deles. Esse é ótimo caminho para afugentar seus amigos, para expulsar de seu lar a felicidade e para se privar de um futuro róseo e auspicioso. Temos aqui a resposta cristã para todas as questiúnculas e atritos com a vizinhança, para as dificuldades familiares e para as querelas na comunidade em que vivemos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.
Colossenses 3, versículo 13. Conhecemos a história de um velho diácono muito crente que, atormentado aparentemente além do que se pode suportar pela continuada má vontade do inimigo, publicamente jurou matá-lo. O inimigo ouviu falar das intenções dele e cinicamente esperou para ver o que o inofensivo e santo velho iria fazer. A verdade é que o velho diácono, ao invés de responder ao mal com o mal, buscava oportunidades para fazer o bem ao inimigo. A princípio isso divertia e incomodava um tanto ao inimigo, mas quando por fim o diácono lhe prestou um serviço indubitavelmente sacrificial, arriscando a vida para tirar de um rio a mulher do inimigo que ia parecendo afogada, chegou ao fim o impasse que os separava. Muito bem, disse o inimigo. Vejo que você cumpriu aquilo que jurou que faria. Você, de fato, me matou, ou melhor, matou o homem que eu era. Agora, o que é que posso fazer por você? Este mundo de hoje ainda não se tornou impenetrável a qualquer ato fundamentalmente cristão. Este mundo precisa não é tanto mais de cristianismo, e sim de mais cristãos que pratiquem realmente a tolerância e o perdão. E por fim, mansidão sugere paciência. Esta geração se distingue por seu nervosismo, impaciência e neuroses. Afligimo-nos quando não há razão para isso, e nossa apressada e agitada geração tem produzido mais problemas e menos moralidade do que as anteriores, e por isso faz de todos nós verdadeiros feixes de nervos destemperados. A impaciência produziu nova messe de lares destroçados, milhões de úlceras e prepara terreno para outras guerras mundiais. Em nenhum outro setor de nossa vida tem ela produzido maiores danos do que no cenário doméstico. Esta pequena estrofe muito conhecida fala bem do estrago e ruína que ela tem levado a nossos lares. Bem engraçado foi o casamento deles, casório singular que deu o que falar. A esposa agora passa o tempo a cozinhar e o esposo vive sempre e sempre cozinhando. Mas a Bíblia diz: e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1, versículo 4. Conheci uma senhora cristã professa que, embora boa crente em muitos respeitos, era muito impaciente. O pastor dela, certa feita, conversou com o marido dela acerca de sua alma, e o homem replicou: minha mulher é dona de casa muito boa, mas se a religião faz a gente ser impaciente como ela o é, não quero ter a religião que professa. Então o pastor conversou francamente com a dita mulher, e com lágrimas e humildade ela confessou que de fato seu pecado era a impaciência. Passou-se algum tempo, e certa noite o marido voltava de uma pescaria, e sem o querer bateu com a vara num vaso que a mulher estimava muitíssimo, o qual foi ao chão e se espatifou todo. Logo a mulher correu para a sala, atraída pelo barulho, e o marido ficou a esperar uma verdadeira tempestade, uma tirada de palavras candentes de sua nervosa esposa. Mas nada disso se deu. A mulher, a sorrir, disse: ora, meu querido, não te apoquentes por isso, acidentes assim acontecem em todos os lares. Não diremos muita coisa mais sobre isto. Basta dizer que, passadas umas poucas semanas, o marido daquela cristã se decidiu por Cristo e se tornou um membro bem eficiente da igreja. O mundo crê que o cristianismo é coisa boa, mas não poucas vezes os cristãos têm deixado de adornar a doutrina, vivendo sem mansidão e sem paciência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somente os contritos, humildes, submissos e dependentes de Deus herdarão a terra da
radiância, alegria e contentamento. Jesus disse a Saulo: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, versículo 14. Os aguilhões aqui referidos são as aguilhoadas que há no equipamento dos bois para controlá-los. São colocados ali não para ferir o boi, mas para torná-lo útil, para dirigir as energias dele a finalidades construtivas. Muitos de nós temos recalcitrado contra os aguilhões. A sua desavença ou atrito não tem sido tanto com os outros, como você pensa, e sim mais com você mesmo. Deus não quer que você viva a se rebelar de contínuo contra a vida, contra suas aparentes injustiças, contra seus erros e animosidade. Ele o convida a parar com esses fúteis esforços, a abandonar os seus sentimentos, a negar a sua vontade própria e a praticar a gentileza e a paciência. Daí você será feliz, e aqueles que convivem com você verão Cristo em você e serão levadas ao Salvador. A mansidão não é virtude que você possa adquirir por você mesmo. Não é virtude que se adquire em colégios ou num laboratório científico. Não é virtude que se herda. É dom de Deus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 29. Entre numa loja de artigos elétricos e veja a grande variedade de lindas e coloridas lâmpadas que há na vitrina. Você quase que pode ouvir cada uma delas dizendo: sei muito bem que sou uma lâmpada elétrica, mas por que não posso brilhar como qualquer daquelas que estão ali iluminando a loja? A razão é muito simples. Não está ligada à energia elétrica. Deus não faz acepção de pessoas. Você merece o seu quinhão de felicidade. Você tem a mesma capacidade para Deus que tem os seus semelhantes. Não fique, pois, aí a lamentar sua má estrela ou seus fracassos na vida. Ligue-se à energia divina. Tome sobre si o jugo de Cristo, que encontrará descanso para sua alma. Mas não posso viver assim. Falharei certamente na tentativa de me fazer cristão. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. É o seu jugo e você pode ficar descansado e certo de que ele carregará a parte mais pesada do fardo. Antes de deixar seus discípulos, Cristo lhes prometeu que lhes mandaria um Consolador, que os ajudaria nas provações, cuidados e tentações da vida. O vocábulo Consolador significa o que ajuda ao longo do caminho. É o Espírito Santo, a poderosa terceira pessoa da Trindade. No instante em que você nasce de novo, ele passa a residir no seu coração. Você emocionalmente pode não o sentir aí, mas eis que aqui você precisa mais uma vez exercitar a fé. Creia nisso, aceite isso como um fato de fé. Ele está no seu coração para ajudá-lo a ser manso. Disse-nos que ele derrama o amor de Deus abundantemente em nosso coração e produz o fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a gentileza, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Não nos é possível manufaturar esse fruto em nossa própria fábrica. Ele é sobrenaturalmente manufaturado pelo Espírito Santo que mora em nosso coração. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, deixe que Ele dirija a sua vida. Então, pela mansidão que você recebe dele, você encontrará a felicidade.